Atualmente, é bem difícil conhecer uma pessoa que não utiliza algum serviço de streaming. Mas como surgiu essa indústria que até hoje é tão popular e o que nos trouxe até aqui? E por que o mercado de streaming, que antes parecia ser tão promissor, está com tantas dificuldades? Para entender a situação do mercado de streaming, precisamos voltar no tempo e compreender o que nos trouxe até aqui e como foi a construção do cenário atual. No final do século XIX, a humanidade testemunhava uma era de inovações tecnológicas e científicas sem precedentes. Era o auge da Revolução Industrial, um período marcado pela transformação das sociedades agrárias em economias industriais e urbanizadas. Nesse cenário de avanços rápidos, surgiram as primeiras tentativas de capturar o movimento de forma sequencial. Tudo começou com a necessidade de entender melhor o movimento humano e animal. Cientistas e inventores como Edward Muybridge usaram uma série de câmeras fotográficas dispostas em sequência para capturar o movimento de um cavalo galopando. Esse estudo, realizado em 1878, foi um dos primeiros a registrar o movimento em uma série de imagens consecutivas, criando o que poderíamos chamar de um protótipo rudimentar de filme. Ao mesmo tempo, a invenção da fotografia no início do século XIX abriu portas para o desenvolvimento do cinema. Os irmãos Lumière, na França, foram os pioneiros na criação do que chamamos de cinematógrafo, uma máquina que não só capturava imagens em movimento, mas também as projetava em uma tela. Em 28 de dezembro de 1895, em Paris, eles realizaram a primeira exibição pública paga de um filme, marcando oficialmente o nascimento do cinema como uma forma de arte e entretenimento. Essa inovação não surgiu isolada, foi o produto de um contexto cultural e tecnológico fervilhante. A eletricidade estava se tornando uma força motriz das indústrias e a fotografia havia se consolidado como um meio artístico e documental. O público, fascinado com as novas possibilidades tecnológicas, estava ávido por novas formas de entretenimento e informação. Com a popularização do cinematógrafo, rapidamente surgiram as primeiras salas de cinema. Inicialmente, os cinemas eram curtos e sem narrativa. Mostravam cenas do cotidiano, como operários saindo de uma fábrica ou um trem chegando à estação. No entanto, a demanda por histórias mais elaboradas levou à criação e ao desenvolvimento de uma nova indústria, a produção audiovisual. O cinema, portanto, nasceu de um contexto de grande transformação social e tecnológica, refletindo as aspirações de uma sociedade que começava a experimentar as possibilidades de um mundo cada vez mais interconectado e industrializado. Desde então, ele evoluiu e se tornou uma das mais influentes formas de expressão artísticas e de comunicação de massa, moldando a cultura e o pensamento do século XX e além. Mas como esse mercado realmente se desenvolveu? Agora que entendemos o cenário do começo da produção audiovisual, vamos abordar o tema mais pelo lado mercadológico, como a estrutura de negócio. Afinal, a primeira exibição ao público foi cobrada. Os irmãos Lumière produziram e exibiram as imagens, sendo o primeiro modelo de negócio audiovisual que rapidamente floria e passaria a ser extremamente disputado. À medida que o cinema ganhava popularidade no final do século XIX e início do século XX, o mercado audiovisual começou a se estruturar como uma indústria poderosa e influente. Não demorou muito para que surgissem conflitos e disputas jurídicas em torno das novas tecnologias e direitos de exibição. Um dos principais personagens dessa época foi Thomas Edison, um inventor visionário, grande empresário, que detinha várias patentes relacionadas ao cinema. Edison criou o kinetoscópio, uma das primeiras máquinas de exibição individual de filmes, e logo tentou monopolizar a indústria cinematográfica dos Estados Unidos. Ele reivindicava direitos sobre as câmeras, os projetores e até mesmo o próprio filme. Isso levou a uma série de disputas legais contra outros inventores e empresas que também buscavam explorar o nascente mercado das produções audiovisuais. Essa batalha legal culminou na formação da Motion Picture Patents Company, MPPC, em 1908, conhecida como Trust Edison. Trust basicamente significa monopólio. A MPPC era uma aliança entre as principais empresas de cinema da época, incluindo a Biograph e a Vitagraph, e a própria Edison Company. Através do controle das patentes, a MPPC tentava dominar completamente a produção e distribuição e exibição de filmes, limitando severamente a concorrência. Para produzir filmes, os estúdios independentes eram obrigados a pagar taxas ao Trust e a seguir suas rígidas regras, o que restringia a criatividade e a inovação. Entretanto, a busca por poder da MPPC virou uma forte reação. Pequenos produtores independentes, descontentes com a restrição imposta pelo Trust, começaram a migrar para a Califórnia,
longe do alcance jurídico da MPPC, em Nova York. Foi assim que Hollywood nasceu e começou a se desenvolver como centro de indústria cinematográfica, oferecendo um ambiente mais livre para a produção de filmes. A MPPC foi dissolvida em 1915, após perder uma série de batalhas jurídicas e direitos sobre suas patentes que sustentavam o monopólio da MPPC. Isso permitiu que os estúdios de Hollywood produzissem filmes sem a restrição e as cobranças impostas pelo Trust. Isso marcou o início do florescimento de Hollywood como a capital cinematográfica do mundo. Porém, com o tempo, os estúdios de Hollywood, como Paramount, MGM, Warner Bros. E Century Fox, adotaram práticas semelhantes à Trust de Edison, mas com uma abordagem diferente. Eles começaram a integrar verticalmente suas operações, controlando não apenas a produção de filmes, mas também a distribuição e a exibição. Esses estúdios compraram ou construíram cadeias de cinemas, garantindo que seus filmes fossem exibidos em uma vasta rede de salas de projeção. Isso criou um sistema de oligopólio, onde um pequeno grupo de estúdios controlava quase todos os aspectos da indústria cinematográfica. Essa integração vertical foi alvo de várias disputas legais, culminando em um caso histórico em 1948. Conhecido como o processo antitrust dos Estados Unidos contra Paramount Pictures. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que os estúdios de cinema não poderiam mais possuir cinemas, forçando a separação entre a produção, distribuição e exibição de filmes. Essa decisão foi um golpe significativo para o poder dos grandes estúdios e abriu caminho para o crescimento do cinema independente e de novos estúdios. O período foi marcado por uma intensa luta pelo controle de uma indústria em rápida expansão, onde os interesses financeiros e criativos frequentemente se chocavam. Apesar das disputas e da tentativa de monopolização, o mercado audiovisual continuou a crescer e a se diversificar, tornando-se uma das maiores indústrias de entretenimento do mundo, com Hollywood no centro desse universo. Esse desenvolvimento e as batalhas no decorrer da história moldaram a indústria audiovisual como conhecemos hoje, mostrando como a busca pelo lucro e controle pode tanto impulsionar quanto limitar a criatividade e a inovação na produção audiovisual. Nota-se que, por vezes, o grande problema foi sempre a centralização do controle de toda a cadeia logística, visando controlar verticalmente a produção, distribuição e exibição, e como isso tudo foi parar em nossas TVs, celulares e computadores. O conceito de streaming começou a ganhar força no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Impulsionado pelo aumento da velocidade de conexão da internet e pelo crescimento das tecnologias de transmissão de dados. A ideia era permitir que os usuários assistissem a vídeos e ouvissem músicas diretamente pela internet, sem precisar baixar grandes arquivos. Esses fatores criaram a plataforma ideal para a distribuição de conteúdos audiovisuais de maneira mais eficiente e acessível. Podemos dizer que a empresa que deu maior visibilidade ao streaming e abriu o mercado para esse tipo de consumo foi a Netflix. Antes, se você quisesse assistir um filme, teria que sair de casa para alugá-lo. Chegando na locadora, teria que verificar se ele estava disponível, ou se já levaram todos os VHS para os mais experientes ou DVD Blu-ray para os mais jovens. Nesta época, havia em quase todos os bairros locadoras, porém uma grande marca chamava a atenção, um grande império, a Blockbuster, que chegou a conviver paralelamente com a Netflix. No início dos anos 2000, a Netflix surgiu como uma pequena empresa de aluguel de DVDs por correio, fundada em 1997. A proposta era simples: permitir que todos os clientes alugassem filmes sem precisar sair de casa, utilizando um modelo de assinatura mensal. Naquela época, a Blockbuster era a gigante do mercado de aluguel de vídeos, dominando a indústria com suas lojas físicas e sistema de locação de filmes. A Blockbuster, que chegou a ter milhares de lojas em todo o mundo, inicialmente ignorou a pequena Netflix. Aqui há uma clara diferença entre modelos de negócio. A Blockbuster era focada em alugar o vídeo, material físico, enquanto a Netflix era focada na comodidade dos consumidores. A Netflix logo começou a crescer e em 2000, a Blockbuster ofereceu à Netflix uma oportunidade de parceria, mas foi recusada. Em vez disso, a Netflix continuou a expandir seu modelo de negócio que visava a comunidade e não apenas a distribuição logística dos filmes. Até porque naquele momento a Netflix tinha o potencial da internet para entrar em contato com os clientes e fazer as locações sem precisar do preenchimento de formulários físicos. O grande ponto de virada ocorreu em 2007, quando a Netflix lançou seu serviço de streaming. Essa inovação permitiu que os assinantes assistissem a uma vasta biblioteca de filmes e programas de TV instantaneamente, ou seja, a Netflix eliminou muito dos custos, seja de tempo, seja financeiro, entre a distribuição e exibição de filmes e séries. O sucesso foi avassalador, e a Netflix rapidamente se tornou sinônimo de streaming, enquanto a Blockbuster lutava para se adaptar ao novo mercado. Sua visão de negócio em apenas distribuir o produto audiovisual de forma física, voltada apenas para um serviço logístico e não focado no consumidor, era extremamente limitante.
Quando o material físico não foi mais necessário, as coisas não terminaram bem. Em 2010, a Blockbuster entrou com pedido de falência, enquanto a Netflix continuava sua ascensão. Esse mercado de streaming seria rapidamente explorado por mais empresas. Afinal, onde há lucro, há interesse. Vejamos como foi a expansão dos streamings e mais uma vez a cadeia logística da produção audiovisual se alterando. Vimos que em 2007 a Netflix iniciou sua transição de modelo de entrega de DVDs para o streaming online, mas foi em 2013, com House of Cards, que a Netflix se consolidou como uma produtora de conteúdo original. A série foi um sucesso e incentivou a empresa a produzir cada vez mais conteúdos, porém nunca esteve sozinha. Em março de 2008, o Hulu foi lançado, inicialmente uma joint venture entre NBC, Fox e ABC, focada em distribuir séries de TVs e filmes online. Em 2011, o Hulu começou a investir em conteúdo original com a série The Morning After, mas foi também em 2013 que realmente se destacou com The Walsons, provando que poderia competir no mesmo nível de produção que suas séries licenciadas. A Amazon, conhecida por ser uma varejista gigante, entrou no ramo do streaming em 2006, com Amazon Unbox. O serviço evoluiu para Amazon Prime Video em 2011, tornando-se parte da assinatura da Prime Amazon. Em 2013, a Amazon seguiu os passos da Netflix e Hulu, lançando sua primeira série original, Alpha House, dando início à sua jornada como produtora de conteúdo original. Também temos a HBO, que já era conhecida por suas produções de alta qualidade muito antes da era do streaming. Em abril de 2015, lançou HBO Now, um serviço de streaming independente que oferecia seu vasto catálogo sem a necessidade de TV a cabo. Este foi um passo crucial na transição das tradicionais redes de TV para o mundo digital, praticamente o mesmo caso da Disney, quando lançou o Disney Plus em dezembro de 2019. Ela já era uma gigante da produção de conteúdo. O streaming da Disney se destacou imediatamente, reunindo todas as propriedades da empresa em um só lugar. Além disso, produziu séries originais como The Mandalorian, provando que conteúdo exclusivo seria a chave do sucesso na era do streaming. Outra grande empresa, uma gigante da tecnologia que não poderia ficar de fora desse mercado é a Apple, lançando em 2019 o Apple TV+. Sem um catálogo vasto como seus concorrentes, a Apple apostou em conteúdos originais desde o início, lançando séries como The Morning Show. A Apple rapidamente se destacou pela qualidade de suas produções. Logo depois surgiu a Paramount Plus, lançado em março de 2021 pela Viacom CBS, sendo essas exemplos de empresas de mídias tradicionais que se adaptaram ao novo cenário. Ambos começaram como plataformas de distribuição de conteúdos, mas rapidamente se moveram para a produção original, com séries e filmes exclusivos. Vale mencionar também a Crunchyroll, lançado em 2006, começou como um site de streaming focado em anime e, com o tempo, começou a investir em produções originais para atender sua base de fãs. Há inúmeros outros serviços, como a BritBox, Shudder e Discovery Plus, que seguiram um caminho semelhante, focando em nichos específicos e eventualmente produzindo conteúdos exclusivos para manter seu público engajado. Acabamos de ver, de forma breve, como surgiu todo o sistema de produção audiovisual, como surgiu a produção, distribuição e exibição nesse segmento. É interessante observar que desde sua concepção houve grandes disputas e tentativas de controle sobre este mercado. Percebemos também como sistemas que estavam bem estabelecidos e pareciam insubstituíveis se tornaram extremamente descartáveis. O ponto do vídeo de maior atenção é que é nítido que toda a cadeia está sendo novamente concentrada. As produtoras querem distribuir e exibir seus conteúdos e as plataformas de exibição estão produzindo cada vez mais. E a grande questão é, o mercado comporta todos esses custos? Realmente há toda essa demanda para filmes e séries? Do ponto de vista do consumidor, a cada dia que passa, ele percebe que surge cada vez mais streaming. Até mesmo o Mercado Livre está tentando emplacar sua plataforma e sua assinatura acabou de subir. Imagine quando ele começar a produzir filmes e séries. O entretenimento não é um item essencial à vida que não pode ser cortado. Ainda mais em economias emergentes, em que muitos vão escolher apenas um ou dois serviços, e se necessário serão cancelados, o que explicaria a grande onda de cancelamento de assinaturas. Vale ressaltar que o excesso de streaming também gera frustrações, porque são tantos streamings que mesmo que um consumidor tenha 3 ou 4 assinaturas, correrá o risco de não conseguir assistir um filme ou série que deseja, simplesmente por não estar nas plataformas contratadas. Não seria muito ousadia dizer que a indústria audiovisual terá que se reinventar como se reinventou tantas vezes, talvez incorporando mais serviços e unindo o catálogo, como a Disney Plus, que incorporou a Star+. Deixo como exemplo os streamings de música,
que possuem bem menos plataforma que os streamings de vídeo. Já pensou se toda gravadora fosse lançar sua própria plataforma? Não conseguiríamos acompanhar nem mesmo um artista ou banda, tendo em vista que muitos migram várias vezes de gravadoras. O fato é que a indústria precisa se reinventar, seja na cadeia de produção ou na remuneração, porque hoje raramente as contas fecham. Fora o fato de a produção audiovisual estar bem fracionada. Até mesmo o cinema está com dificuldade de se pagar. Mas isso é tema para um outro vídeo. E você, qual a sua opinião sobre o assunto? Como o canal é novo, é essencial sua curtida e se puder compartilhe com os amigos. Desde já obrigado e até o próximo vídeo.